formou do pó da terra, Senhor. Éramos apenas criaturas formadas pelas tuas mãos, Senhor, mas através do teu Filho amado Jesus Cristo, passamos a ser chamados filhos teus, filhos de Deus. Então, Senhor, que nós possamos continuar sendo chamados filhos de Deus, nos abstendo, nos livrando, nos deixando para trás as mentiras, os ódios, as perseguições, traições, rancor, tudo que vem do inimigo, que seja jogado no lago que arde como fogo e enxofre. É o que eu te peço e te agradeço. Abençoa o pregador, coloca nele o dom da palavra, Senhor, que ele possa transmitir conforme o Senhor se agrada e o Senhor quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Vamos receber um Felipe com palmas para ele vai pregar a palavra de Deus. Aleluia! Bem bonito demais. Vamos para glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Saúde, amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem aceita essa paz diz amém, Jesus. Quando entro no santuário para te louvar, eu invoco logo a Jesus, vem me ajudar. Preciso do teu Espírito para vir me consolar. Preciso do teu poder para caminhar. Ó Espírito, a minha alma necessita de você, ó Espírito, faz fluir dentro de mim o teu poder, faz fluir dentro de mim o teu poder. Varão de Deus, pega a tua Bíblia, varão de Deus também pega a tua Bíblia, levanta para o alto, deixa eu ver quem trouxe a espada, quem está armado aqui. Vamos abrir lá no livro de Josué, Antigo Testamento, JS, livro de Josué, um pouquinho depois de Gênesis, ou seja, dos 5 livros pentateucos. Seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí sim o livro de Josué, no capítulo 24 e apenas o verso de número 15. Livro de Josué, capítulo 24 e apenas o verso de número 15. Glorificado é o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Josué, capítulo 24 e apenas o verso de número 15. Vamos esperar todos os irmãos achar para fazermos menção e leitura da palavra de Deus que se encontra aqui. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Mais uma vez, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Até aqui, irmãos. Peço que você cumprimente seu irmão mais uma vez com a paz do Senhor. Se possível, dá um abraço nele e diz: hoje é dia de vitória, meu amado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem acredita que é dia de vitória diz glória a Deus. Quem é feliz diz graças a Deus. Quem está contente diz aleluia. Quem está triste ou descontente diz misericórdia. Ninguém, né? Vamos orar para deixar Deus trabalhar, continuar trabalhando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu te exalto, meu Pai, eu te glorifico por essa oportunidade, pela tua misericórdia e pelo teu poder, meu Pai. Lemos e fizemos menção da tua palavra. Meu Deus, eu sei que o Senhor está no alto, sublime trono, com a tua comitiva de anjos, de arcanjos, querubins e serafins. Então eu peço que abra a janela do céu e continue derramando fogo, estremecendo o inferno, na bagaçuda e modeguépica. Faz a tua obra que eu te peço, e desde já te agradeço. Fala com os teus filhos,
Amém? E graças a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, batendo as palmas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de felicidade, fé, satisfação e convicção em meu coração estar aqui pela misericórdia de Deus para administrar a sua santa e genuína palavra. Como é círculo de oração, às vezes eu nem sei o que trazer da parte de Deus no círculo de oração. Não estou desmerecendo o círculo de oração, mas tem hora que eu acho que tem certas palavras que seria mais para o domingo. E eu penso que não tem palavra às vezes para o círculo de oração, mas Deus está querendo palavra que venha diretamente ao círculo de oração, a qual conhecemos como círculo de oração, chamas do altar. Então Deus, eu peguei na quinta-feira passada, se não me falha a memória, pensando, mas quinta-feira que vem provavelmente seja eu que deixe Deus usar, e eu não tenho palavra, mas Deus pegou e tocou no meu coração pelo seu Espírito Santo, que se alguém tem o ministério da palavra, nunca há de faltar palavra para me trazer na igreja, ainda mais no círculo de oração, que tem que ser chamas do altar. Fizemos menção da palavra aonde se encontra no livro de Josué, o sucessor de Moisés, ele que viveu, historiadores dizem que ele viveu 110 anos, e a sua morte foi lá para 1375 a.C. Livro de Josué, aqui no capítulo 24, antes de entrar no capítulo 24, sabemos que Josué testemunhou quando estava seguindo Moisés, quando estava seguindo a Deus, a qual seria por intermédio do líder chamado e escolhido Moisés. Ele seguiu e testemunhou as 10 pragas, ele seguiu e testemunhou os mandamentos, ele seguiu e testemunhou também, a qual também teve a sua oportunidade de guiar um exército militar dos israelitas contra os malequitas. Josué, esse profeta de autoridade, que tinha que ter a sabedoria de saber que quando Moisés partisse, chegaria a sua hora de ser líder, chegaria a sua hora de não seguir mais Moisés, e sim chegaria a sua hora de fazer maravilhas, chegaria a sua hora de liderar, de ser um chefe de um povo pelo Espírito Santo. Josué, aquele mesmo a qual fez aquela adoração, aquelas trombetas para cair as muralhas. Josué é aquele que fez o sol parar, não por ele, mas ele pediu e Deus fez o sol parar. Josué é conhecido como um profeta. Josué é conhecido como um dos profetas anteriores, um dos profetas a qual nós vemos aqui nos livros históricos, no comecinho, o primeiro livro histórico é de Josué. Mas eu venho aqui para falar de algo a qual Deus já começou a falar, presumo eu que desde o início do culto, a qual é casa, a qual é família. O obreiro Menival subiu aqui e disse que Jesus Cristo dizendo que muitos são os obreiros, quer dizer que poucos são os obreiros, mas grande é a seara. Grande é a seara e poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor para que trazei obreiros à seara. Foi essa a palavra de Jesus Cristo, a qual ele disse que o obreiro viria a seara como nós rogasse. A qual ele disse que nós temos que rogar para os obreiros virem a seara. Não quero dizer que vai vir obreiro pronto de outra denominação, mas Deus quer formar obreiro dentro da casa dele. Deus quer formar obreiro, como disse o obreiro Menival, aquele que faz a obra com amor. Deus quer formar obreiro que faz a obra não por obrigação, não só porque está escrito na Bíblia, mas faz a obra com amor, com temor de Deus e com vontade de estar somente na presença de Deus. Josué, no capítulo 24, é bem conhecido como o renovo do pacto, o renovo do concerto. Ele chega e diz: servir ao Senhor com sinceridade e verdade. Se não quiser, pode servir aos outros deuses. Se quiser servir aos outros deuses, é da sua livre e espontânea vontade. Não é por força e violência que um homem ou uma mulher chega na igreja para servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos ali que ele disse: se vos parece mal servir ao Senhor, portanto, escolhais se vão servir
aos deuses de seus pais, ou se vão servir a outros deuses. Mas Josué, ele disse com autoridade, presumo eu, gritando, porque naquele tempo não havia microfone, ele gritava e dizia: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha como é uma voz profética, olha como esse Josué era um profeta de Deus. Ele determinou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E a pergunta é: se nós hoje, nesse tempo contemporâneo e odierno, nós temos determinado que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem determinado que você e a sua casa servirão ao Senhor, porque o inimigo está tentando tirar as pessoas da presença de Deus, o inimigo está acabando com os casamentos, o inimigo está acabando com os namoros, o inimigo está acabando com os noivados, porque ele sabe que isso vai formar família. Aquela criança que está ali, aquela criança tem muito a ser usada por Deus. Então, por que o inimigo não vai querer tirar as pessoas que o rondam da presença de Deus? Porque ele não quer que essa criança esteja aqui ouvindo a palavra de Deus, esteja aqui ouvindo hinos de adoração, esteja recebendo oração e posição de mãos. Pela misericórdia de Deus, o inimigo tem lutado. A verdade é que o inimigo tem lutado para tirar as pessoas da presença de Deus, e principalmente ainda para os namoros, os noivados e ainda mais os casamentos, aqueles a qual já têm filhos, para se acabarem. Deus confirmou essa palavra. Deus confirmou essa palavra no início da semana, a qual eu estava lá no meu serviço. E o meu parceiro, colega de trabalho, pegou e disse: já notasse que quando a gente está solteiro, não aparece ninguém. Mas quando a gente está namorando, ou principalmente casado como eu, aparece pessoas, aparece de tudo para a gente. Aparece as pessoas querendo a oportunidade, aparece pessoas, parece... Ele não falou isso, mas presumo eu que ele pensava: aparece pessoas logo agora que eu estou casado, aparece pessoas agora, quem sabe, para atrapalhar o meu casamento. E ele falou certo. Eu não disse, é claro, para ele: ah, tá cheio de pombagira. Não, eu disse para ele: isso é o inimigo de alma querendo acabar com as famílias. Isso é o inimigo de alma querendo acabar, tirar as pessoas, destruir os casamentos. Porque família provém de Deus. Em Gênesis, Deus criou a família. Deus não criou o homossexualismo. Deus não criou a pombagia. Deus não criou a mulher com a sete saias. Deus não criou os falanges, as multidões, não. Deus criou o homem e a mulher para fazer família. E é momento de nós, assim como Josué, determinar: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é por isso que tem um ciclo de oração. É por isso que tem não só os cultos de domingo, mas o ciclo de oração. E é preciso que nesse ciclo de oração não seja apenas o nome chamas no altar, mas que nós sejamos uma chama em espírito. Não estou dizendo para ninguém trazer aqui fogo, não estou dizendo para ninguém trazer uma lenha, de fazer uma fogueira aqui, não. Eu estou falando de fogo espiritual. Nós precisamos da bagaçu de mandegueta. Louvado é o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele povo então pegou e disse: nós vamos servir ao Senhor, sim. Nós vamos servir ao Senhor, porque Ele tirou os nossos pais da casa da servidão. Ele tirou os nossos pais lá do Egito. Nós vamos servir ao Senhor, que tem operado maravilhas e sinais na nossa vida. Louvado é o nome santo do Senhor. Um dos objetivos do ciclo de oração é orar pelos familiares. Não apenas pelos nossos familiares, mas é orar pelos familiares dos irmãos obreiros, dos irmãos membros e até irmãos visitantes. Um dos objetivos do ciclo de oração é orar para que a família esteja não com uma venda, não com algo tapando os seus olhos espirituais, porque o inimigo está tentando destruir as famílias. O inimigo está querendo que principalmente as crianças estejam sem um pai ou estejam sem uma mãe, porque isso provavelmente vai afetar na disciplina da criança. O inimigo está querendo que as famílias estejam separadas. O inimigo está querendo destruir as famílias. Mas precisamos abrir os nossos olhos. Não importa se eu ainda não tenho a namorada, não tenho uma noiva, principalmente a esposa. Mas importa que nós temos que ter a consciência de que nós temos que tirar a venda dos olhos.
e que nós temos que, se possível, não só no ciclo de oração, mas fazer campanha para quebrar toda a obra do mal que tem se levantado, mas fazer voto para quebrar toda a obra do mal que tem se levantado contra a família, mas fazer tudo que nós te puder e estiver ao nosso alcance para mostrar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor e no tempo dele. Glorioso Deus e glorioso Pai. Josué renovou o pacto, renovou o acordo lá em Siquém, a qual é meio distante, uns 64 quilômetros ao norte, provavelmente, de Jerusalém, da Terra Santa. Ele renovou o pacto. E Deus me trouxe aqui como um filho dele, como um apregouro da palavra dele, que tenha um ministério da palavra, mas o ministério da palavra não veio por brincadeira. O ministério da palavra não veio só porque eu quis, veio principalmente porque Deus quis, veio principalmente porque Ele disse que eu teria que apregoar a palavra dele. Mas quando vemos que alguém vai pregoar a palavra dele, tem que ser com o Espírito Santo dele, porque sem o Espírito Santo dele não adianta nada. Sem o Espírito Santo dele não adianta eu querer trazer aqui, dizer que Josué disse, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu não tenho um contexto, um argumento da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, para os irmãos saírem daqui, não da mesma forma que entraram, mas sair renovados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E esse foi o pacto. E esse foi o acordo a qual Deus quer fazer na minha vida. E Deus quer fazer na sua vida. Que nós venhamos a determinar que nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Que nós venhamos determinar, como Jesus Cristo disse ali em Lucas 10:5, quando entrar na casa, principalmente na nossa, é claro, nós vamos chegar hoje, se possível, quem sabe não lembramos ao entrar, mas depois, antes de dormir, pelo menos nós vamos lembrar da palavra que o obreiro Nerival trouxe aqui pelo Espírito Santo, e que nós viemos falar, paz seja nessa casa, e também viemos lembrar de Josué, que determinar que a vitória vai estar nas nossas mãos no tempo de Deus. Porque a família não provém do inimigo, a família não provém do homem, a família provém de Deus, a família provém de Deus, e Ele quer famílias unidas nesse ministério e em outros ministérios. E essa é a palavra profética que nós temos que guardar no nosso coração e sair daqui renovados pelo Espírito Santo. Eu agradeço muito a oportunidade e por essas humildes palavras para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia!